Fala galera, o Mundial de Clubes está chegando e a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que algum brasileiro tem chance de ganhar? Ou será ainda que tem alguma chance de chegar longe no campeonato, numa semifinal, quartas de final e brigar pau a pau com os europeus? Palmeiras, Botafogo, Fluminense e Flamengo são os representantes do Brasil e cada um vai enfrentar um desafio diferente nesse campeonato. O Botafogo é um que vai sair pressionado no campeonato, pois pegou um grupo muito forte com PSG e Atlético de Madrid. Já Palmeiras e Flamengo têm grupos relativamente fáceis e a chance deles passar é muito alta. Já o Fluminense está num grupo mais ou menos bom, mais ruim, mas também tem time bom, mas a chance de classificar é muito grande também. Resumindo, Palmeiras e Flamengo têm uma vida mais fácil no campeonato. Já o Botafogo é um time que vai precisar de mais raça e força para conseguir se classificar. Já o Fluminense tem um time mais limitado, mas será que vai chegar com alguma força para brigar lá em cima? Será que veremos algum brasileiro nessa final? Será que veremos uma superação? Será que veremos raça? Deixe aí no comentário qual é o time brasileiro que você acha que vai surpreender nesse campeonato. E se algum tem chance real de vencer o campeonato. Se inscreva no canal, ative o sininho para nos ajudar. Fique agora com um trecho do programa onde os comentaristas falam sobre isso e debatem sobre os times brasileiros no Campeonato Mundial de Clubes. E falando do Palmeiras, né? O Palmeiras já está nos Estados Unidos. A Abel relacionou 29 atletas para o Mundial, 8 estão com seleções, né? Seleções sul-americanas e também seleção sub-20, vão se juntar ao elenco do Palmeiras nos Estados Unidos, né? O Palmeiras com um elenco muito forte. O Palmeiras vai para esse Mundial, acho que está num grupo acessível. Vocês consideram o Palmeiras um time que, dentre os brasileiros, realmente, Palmeiras e Flamengo são os melhores e, dentro disso, se eles são os melhores, dá para esperar o quê? Qual é a expectativa correta, a dosagem correta de expectativa para uma competição como essa? Os europeus, principalmente, é entender como eles vão encarar esse torneio, né? Muitos deles, os mais fortes, estão passando por uma transição. O Manchester City contratou 4 jogadores nessa semana, né? O Real Madrid está trocando de técnico e também contratou um zagueiro, um lateral direito, tem gente chegando, né? Então, assim, a minha maior curiosidade é ver como fisicamente os times europeus vão reagir a esse desafio. Que eles são muito melhores que os outros, isso é um fato. Mas talvez a defasagem física, né, possa fazer com que alguns jogos sejam um pouquinho mais equilibrados do que eles seriam se os europeus estivessem ali no auge. Eles estão mais desgastados do que os brasileiros, né? Então acho que isso pode talvez equilibrar um pouco mais a balança. Sobre o caso específico do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras é muito favorito para ganhar os 3 jogos no grupo dele. Eu tenho falado isso já há algum tempo. Os desafios que o Palmeiras tem na sua chave são desafios complicados, né? Tem ali o Al-Ahly, que o Palmeiras se encontrou aí nos últimos anos já 2 vezes. Tem o time do Messi, que para mim é o time mais fraco da chave com alguma folga, embora tenha Messi e Suárez. E tem o Porto, que fez uma péssima temporada no futebol português, né? Não se classificou para a Champions, na Europa League caiu no meio do caminho. Tem também uma transição de trabalho, trocou de técnico em janeiro, né? O Martin Anselmi chegou no meio da temporora europeia. Técnico argentino, que era do Del Valle, trabalhou no México. Muito bom treinador. Então, o Palmeiras, com todo o investimento que fez, o Palmeiras tem hoje um time recheado de jogadores que, assim, são jogadores caros. O Palmeiras investiu alto para montar esse elenco. Então, acho que é um time, por exemplo, que pode passar em primeiro na sua chave. O Palmeiras com 7, 9 pontos, eu não acharia nenhum absurdo. Outras equipes, como, por exemplo, o Flamengo tem um desafio grande, que é o Chelsea. Aí é um grande, que fez uma temporada muito boa, né? Chelsea ganhou o título, classificou para a Champions. O Fluminense e o Botafogo tem Atlético de Madrid e PSG no caminho. O Fluminense tem um grupo acessível. Vai ter o Borussia Dortmund, que também não fez uma temporada excepcional, embora na reta final tenha arrancado para uma vaga na Champions com, acho que 8 vitórias nos últimos 9 jogos. Em nono, 10º campeonato inteiro, deu uma arrancada e terminou em quarto. Uma arrancada espetacular, mas tem o Ulsan Hyundai, que é um jogo acessível. O Mamelodi Sundowns, eu acho que dá jogo, é o atual campeão africano, dá jogo. Então, assim, sul-africano, né? Então, assim, caso a caso, né? O Botafogo, para mim, tem a chave mais difícil, de longe. E o Palmeiras, pela sua força, eu acho que é o que tem mais condição de passar bem dessa primeira fase. Que o Palmeiras é o único time brasileiro que pode ser líder, tá? Líder do grupo. Que pode não, que tem mais chance. Porque vai que Flamengo empata com o Chelsea. Aí vão falar, clubista. Não acho impossível, não.
empatar com o Chelsea. Claro que o Chelsea é muito favorito no grupo, mais do que o Porto é no grupo do Palmeiras. E, inclusive, no grupo do Fluminense. Não vejo o Borussia Dortmund numa fase maravilhosa nessa temporada para não poder o Fluminense, numa retranca, vai que arranca um empate contra o Borussia Dortmund. Eu acho que quem tá lascado mesmo é o Botafogo, tá? O Botafogo, esse eu acho que tá ferrado mesmo, porque eu acho impossível ganhar do Paris Saint-Germain. Se o Paris Saint-Germain jogar perto do que jogou a Champions League, né, que é o Paris Saint-Germain do Luiz Henrique, e eu acho difícil, mas não impossível, como os outros, o Botafogo empatar, pelo menos com o Atlético de Madrid. Eu acho possível, mas aí ele empataria com o Atlético de Madrid e perderia para o Paris Saint-Germain. Então eu acho que o Botafogo é o único que tem grande risco de ficar fora. Os outros todos eu acho que passam. E o Palmeiras, pela bola que joga, cara, eu vou te falar, tá? O Vamp até me zoa que eu agora tô com esse negócio aí de aposta esportiva. É um jogo que eu vou pegar a vitória do Palmeiras, porque eu acho que vai estar pagando muito alto pro Palmeiras ganhar do Porto. O Porto vai ser colocado como favorito. E eu não acho nada impossível de bater, ô Vamp. O Palmeiras ganhar do Porto. O Porto tá longe de ser um bicho-papão hoje. Quem chegar mais longe, né? Se alguém chegar tão longe, né? Vai ter pouco tempo de recuperação para retomar a temporada aqui na América do Sul, né? Mas, por outro lado, seria sensacional você conseguir fazer uma grande campanha enfrentando times importantes da Europa, entre outros, né? E superando-os. Então, tem uma compensação, né? Acho que teria uma compensação. E quem for eliminado na fase de grupos ou nas oitavas, vai ter um tempo bem razoável para retomar, para voltar ao Brasil, treinar e voltar a jogar, né? Eu acho que vai ter um tempo mais adequado do que aqueles que vão ficar um mês aí sem ter jogos oficiais, que são os times que não disputam o Mundial. Então, acho que tem vantagem e desvantagem, mas chegar longe do torneio, evidentemente, seria muito legal para qualquer um dos times, não só do Brasil, né? Qualquer um dos não europeus, digamos assim, né? Já que o torneio é todo desenhado para os europeus fazerem ali a reta final, num funil, e transformarem o Mundial numa espécie de mini Champions League. Mas você acha que os brasileiros, algum brasileiro tem uma chance grande de ir para as quartas, Mauro? Porque o Palmeiras provavelmente pega o Atlético de Madrid. Fluminense provavelmente vai pegar o River Plate. Né? Inter de Milão. Não. Provavelmente o Internacional, que deve ser o líder do grupo. E ele talvez o segundo no Borussia Dortmund. Botafogo, difícil até passar. E o Flamengo, quem seria nas oitavas? O grupo do Bayern de Munique. Bayern de Munique, Benfica, Boca Juniors. Se o Flamengo passar em segundo, aí ele pode pegar o Bayern em primeiro da outra chave. Eu aí já considero quase impossível passar.